Olá, tudo bem com você? Sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente e Saúde e Segurança do Trabalho. Eu desenvolvo esse canal, o Diário do TST, para ajudar vocês, os profissionais da qualidade, do meio ambiente e da saúde e segurança do trabalho, a aplicarem normas, procedimentos, requisitos legais no ambiente onde atuam. E pensando nisso, hoje eu quero refletir com vocês, conversar com vocês sobre um programa. Sim, um programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Mas não esse genérico, um específico que está dentro da NR31. Então fica até o final do vídeo, aproveite esse conteúdo, comenta, curte, compartilha e divulga isso para os seus amigos, colegas, ou seja, a pessoa que precisa receber esse conteúdo. Vamos lá? Bom, nós já sabemos, e aí estamos discutindo, estamos conversando muito sobre o programa de gerenciamento de risco. Ele tem a sua caracterização lá na NR1, e isso está difundido em todas as NRs. E aqui hoje, no vídeo de hoje, nós vamos tratar de um programa de gerenciamentos específico para o trabalhador rural, que tá descrito e está especificado lá na NR31. Então hoje a gente vai fazer esse bate-papo, inclusive estou utilizando a própria NR atualizada para a gente poder ler e acompanhar isso e discutir isso em cima do próprio documento legal. Então vamos lá, vamos ver, vamos discutir sobre esse conteúdo. Então, como eu falei para vocês, eu estou trazendo a própria NR para que a gente possa conversar e refletir sobre isso. Dentro da NR existem uma série de campos e eu vou, como eu falei no vídeo, vou tratar exclusivamente do programa de gerenciamento de riscos no trabalho rural, que está no item 31.3. Então vamos direto para lá para falar sobre este programa de gerenciamento de risco. Então, primeira coisa que isso, de forma geral, de forma genérica, praticamente está em todos os programas de gerenciamento de risco, que ele diz que o empregador, né, ele deve elaborar, implementar e custear um PGR-TR por estabelecimento rural. Aqui eu quero já deixar uma dica, né? Eu tenho uma cooperativa, eu tenho uma empresa com várias fazendas, por exemplo, ou algo nesse sentido, eu não posso desenvolver um programa de gerenciamento de riscos olhando para o todo, ou seja, para todas as cooperativas, para todos os cooperados ou para todas as unidades da organização. Eu vou desenvolver o programa de gerenciamento de risco por unidade, por fazenda, por setor, por empresa, né? Então você não tem como fugir de elaborar um programa, vamos dizer assim, genérico, né? Um programa geral para todas as unidades. Não. E isso é muito comum dentro da área rural, né? Você tem uma grande empresa ou um grande estabelecimento e você tem várias fazendas, várias unidades espalhadas pelo Brasil e desenvolvendo atividades semelhantes ou as mesmas atividades. Então aqui a NR31 fala para a gente que nós devemos fazer isso por, por unidade, por estabelecimento. Não que seja diferente nas outras atividades, né? Quando você pensar em gerenciamento de risco ocupacional, eu tenho que focar em unidade, eu tenho que focar em local onde está sendo realizadas as atividades. Por quê? Por mais semelhantes que elas sejam, as características de cada empresa, de cada unidade, de cada local de trabalho é diferente. Então a gente tem que olhar para o local onde nós estamos fazendo o levantamento ou elaborando e implementando o programa de gerenciamento de riscos. Voltando, ele continua a dizer para a gente que o empregador ou o equiparado, né, que possua por estabelecimento rural até 50 empregados por prazo determinado ou indeterminado, pode optar pela utilização de ferramentas de avaliação de riscos a serem disponibilizadas na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, lá no SEPRT.
Então isso eu vou deixar de lado, vou falar um pouquinho só disso mais profundamente num outro vídeo, mas você pode utilizar essa ferramenta para que você possa ter o seu gerenciamento, o seu programa de gerenciamento de risco. E lembra que será utilizado o relatório que ela emite, né? Então, dentro dessa ferramenta você vai utilizá-la, vai elaborar ali com os passos dela e vai utilizar o relatório como programa de gerenciamento de risco. Mas o foco do vídeo não é esse, o foco do vídeo é a gente ir um pouquinho mais profundo, porque o programa de gerenciamento de risco, ele tem uma característica muito bacana. Então vamos analisar esses itens e que a ANR traz isso bem claramente para a gente. Lá no item 3.1, 31.3.1.3, ele fala que o empregador deve comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados. Antes disso, no item 1.2, o atendimento ao disposto tal não desobriga o empregador rural ou equiparado do cumprimento dos demais itens previstos na ANR. Só para a gente fechar isso, né? Fechar esse assunto que o atendimento desse item não desobriga o empregador a atender os outros itens desta ANR. Então isso tem que ficar claro, né? Depois ele fala no item 1.3 que o empregador deve comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e nas medidas de prevenção. Então, reforçando aqui que todo programa que nós estabelecemos dentro das organizações, e aqui no trabalho rural não é diferente, eu tenho que comunicar, capacitar, orientar e informar os trabalhadores sobre os riscos e as medidas preventivas ou as adoções de medidas para a prevenção de acidentes ou de doenças relacionadas ao trabalho. Então, aqui também nós temos esta preocupação com o programa, reforçando aquilo que o programa não é simplesmente um papel que vai ser elaborado e vai ser guardado na gaveta ou vai ficar lá com o pessoal do SESMIT, do trabalho rural, ou da CIPRA, do trabalho rural, ou vai ficar em poder de algumas pessoas. Não, isso tem que ser divulgado, isso tem que ser comunicado. Então é importante que vocês elaborem isso e depois dessa elaboração, dessa implantação, apliquem isso, ou seja, dê um treinamento, uma capacitação para os seus trabalhadores e orientem de quais são as medidas, o que deve ser. E aí cada atividade, a gente vai olhar um pouquinho melhor mais para frente, mas cada atividade tem a sua característica, tem o seu diferencial e você tem que olhar e capacitar os seus trabalhadores com relação a essas medidas para cada área. Então, retornando lá, ele deve contemplar os riscos químicos, físicos e biológicos, além dos acidentes e os aspectos ergonômicos, sendo sua abrangência e complexidade dependendo das características dos riscos e das necessidades de controle. De novo, né, vamos avaliar a atividade. Quando vamos fazer essa avaliação, vamos olhar para os cinco grupos de riscos que nós temos nas atividades laborais. Os três riscos ambientais, químicos, físicos e biológicos, e depois os riscos de acidente e os riscos ergonômicos, são contemplando esses cinco tipos, vamos dizer assim, de riscos dentro das atividades laborais. Isso é muito claro para todas as empresas, as indústrias metalúrgicas, químicas, e aqui também a preocupação com o trabalhador rural. Às vezes a gente imagina que, onde que eu vou encontrar, por exemplo, um risco químico, né? Poxa, você está mexendo com agrotóxico, então você já tem ali um risco químico para você avaliar dentro da realização da atividade do trabalhador rural. E também ele deve colocar, a ANR também traz para a gente que ela deve incluir no mínimo as seguintes etapas na hora de você fazer a avaliação dos riscos, né? Então, levantamento preliminar dos perigos e sua eliminação quando possível, a avaliação dos riscos ocupacionais que não puderem ser completamente eliminados, estabelecimento de medidas de prevenção com prioridades e cronograma e a implementação de medidas de prevenção de acordo com o seguinte ordem de prioridade. Então, aqui nós voltamos, né, ou colocamos para o programa de gerenciamento de risco no trabalho rural a
análise das atividades e entender como e quais são os riscos e qual é o nível de exposição a esses riscos encontrados. Então, aqui você vai fazer o mesmo trabalho do que nós fazemos nas indústrias, como metalúrgicas, químicas, petroquímicas, enfim, de um modo geral. Aí você vai fazer, por exemplo, o mapeamento do processo dentro dessa unidade, dentro dessa fazenda, vamos dizer assim, e aí você vai fazendo o mapeamento de processo, você vai entender como que as atividades acontecem, quais são as atividades que são realizadas dentro dessa fazenda, e com isso você vai fazer todo o levantamento do reconhecimento de risco, semelhante ao que a gente faz dentro da indústria. Então você consegue aplicar isso dentro da fazenda, lógico, com suas características. Tem um vídeo que eu falo sobre mapeamento de processo, reconhecimento de risco aqui no canal. Se você não viu ainda, vai lá, assista, para agregar valor a isso que eu estou falando com vocês aqui. E se você já assistiu, dá uma passadinha lá, caso você não lembre, relembre, né, os itens que eu abordo lá, que dá para aplicar sim dentro do programa de gerenciamento de risco para o trabalho rural. E aí ele fala da prioridade com relação aos riscos e aos níveis encontrados dentro de cada exposição. Então ele coloca lá, implementação de medidas de prevenção. Primeira coisa que eu vou me preocupar é a eliminação dos fatores de risco. Isso é primordial. A gente sabe e vale a pena repetir para a gente relembrar e fixar isso bem. Toda vez que eu estou fazendo um levantamento de risco, toda vez que eu estou fazendo uma análise dentro do meu ambiente de trabalho, dentro da onde as atividades acontecem, a primeira coisa que eu vou focar é como que eu posso eliminar. Dei o exemplo do agrotóxico lá, né? O colaborador está exposto a esse risco químico. Então tem uma série de situações ali. O que eu posso fazer para eliminar? Então, se eu puder eliminar este risco, a primeira coisa que eu vou adotar, a primeira ação de prevenção que eu vou adotar para esta atividade. Depois, a minimização e controle dos fatores de risco por medidas de proteção coletiva. Então, aí você vai adotar as suas medidas, os seus EPCs, os famosos EPCs, cortina para o caso de solda, né, pegando um exemplo, enfim, guarda-corpo onde for necessário também, e você vai adotando essas medidas de proteção coletiva. Se eu não tenho isso, eu posso minimizar os controles e fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. Então, pensar qual é a rotina e como que essa rotina pode ser modificada, pode ser alterada, pode, por exemplo, eu posso reduzir o tempo de exposição a um determinado agente, se eu conseguir através de um grupo maior de trabalhadores e fazer um revezamento, sim, enfim, isso são algumas ideias de medidas administrativas. E se caso eu não conseguir, eu vou para a minha última etapa, meu último recurso dentro desta elaboração, desta prioridade que é a utilização de EPIs, né? Ou seja, de medidas de proteção individual, de equipamentos de proteção individual. Quando eu chego neste ponto, a NR31 traz para a gente o acompanhamento dos controles de riscos ocupacionais e investigação e análise de acidentes e doenças ocupacionais. Então, significa que se eu chegar na minha última etapa, na minha última prioridade, eu não tenho como, não tenho medida administrativa, não consigo eliminar, não consigo utilizar EPC, vou ser obrigado a adotar um EPI, e aí eu volto depois, vou usar como exemplo, né? Vou utilizar a pessoa que vai aplicar os agrotóxicos, né? Os defensivos agrícolas. Ele vai, por exemplo, vai ser obrigado a utilizar um EPI para poder aplicar esses defensivos agrícolas. Não tem outra medida a não ser essa. Se eu não tenho outra medida, então eu tenho que acompanhar este trabalhador ou este grupo de trabalhadores com relação a esses riscos, a exposição a esse agente químico e a análise de acidentes e doenças relacionadas a essa exposição. Então, o que está acontecendo, como que está o nível, aconteceu algum acidente, não aconteceu.
tem alguma doença, enfim, fazer toda esta análise e acompanhamento destes profissionais. Muito bem, né? Então, feito isso, eu vou para os meus parâmetros de avaliação. Qual é o meu parâmetro de avaliação com relação a estes agentes? E aí, a NR31 inteligentemente nos remete à nossa NR9, que fala de avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. Então, tenho exposição ao calor, tenho exposição a agente químico, tenho exposição a agentes biológicos. Eu vou fazer a avaliação destes agentes, seja ela qualitativa ou quantitativa. Quando você faz a avaliação qualitativa, ela simplesmente vai indicar para você, olha, eu sei que tem o agente biológico, eu sei que tem o agente físico ruído, mas também para você ter um resultado mais significativo e o seu programa e as suas medidas de prevenção serem mais efetivas, lógico, você vai fazer uma avaliação quantitativa dos agentes que você informou, detectou, encontrou, analisou, enfim, dos agentes que os trabalhadores vão estar expostos a esse agente. Então você vai fazer as suas considerações, as suas avaliações. Muito importante, sempre que for possível, que você consegue avaliar quantificativamente ou quantitativamente o seu agente, é melhor você ter este valor, fazer esta avaliação. Simplesmente você dizer que existe ruído e não saber qual é o nível que esse colaborador está exposto, fica muito difícil de você adotar as medidas mais assertivas. Então, faça a avaliação quantitativa destes agentes. E aí ele vai entrar no programa de gerenciamento de riscos ocupacionais e ele vai entrar na estrutura dele. O que vai trazer o programa de gerenciamento de riscos do trabalho rural? Basicamente, o que traz a nossa amiga NR1, né? O programa de gerenciamento de riscos do trabalho rural deve conter no mínimo os seguintes documentos: o inventário de riscos ocupacionais e o plano de ação. Uma coisa muito simples, né? Então vamos ver o que ele fala mais ainda. O inventário de riscos ocupacionais deve contemplar no mínimo as seguintes informações. E aqui ele vai dar para vocês como montar este documento. Como é que eu vou escrever esse documento? Que é essa cara desse programa de gerenciamento de risco? É uma planilha? É um documento em Word? Pode ser escrito? Pode ser digitado? Que pode ser? Como é que eu monto esse programa, né? Então, primeira coisa, vai muito da realidade da sua empresa, vai muito da maturidade dos seus profissionais e das pessoas que estão ali envolvidas dentro das atividades que fazem parte da sua empresa. Então, eu sempre aconselho. Lá no começo do vídeo a gente falou, faça o reconhecimento, o mapeamento de processo, entenda como a sua empresa está funcionando, qual é o fluxo dentro da sua organização e você sempre comece do mais simples. Se você preferir, pode ser um papel de pão e vai no caderno, desenha, escreve. Se você tiver recurso já para trabalhar com isso de maneira digital, ótimo, já faça isso de maneira digital, que vai te trazer algumas vantagens aí depois na hora de divulgar, de comunicar e mesmo de transmitir isso para os colaboradores e para as pessoas que estão ali dentro desta empresa. E é justamente isso que ele vai trazer para a gente, né? Caracterização dos processos e ambientes de trabalho. Quando ele fala caracterização, não é simplesmente descrever o processo, mas você colocar como que é esse ambiente de trabalho. Ah, Gustavo, é uma fazenda, ele tem X tamanho e é espaço a céu aberto. Né? Então, esse é o seu ambiente de trabalho. Qual é a descrição do processo? A descrição do processo ele vai utilizar a colheitadeira para poder fazer a colheita dos grãos, por exemplo. Né? Então, você descreva isso, descreva. Né? Não adianta simplesmente fazer de boca. Ah, não, eu penso, imagino e tal, e a gente vai fazendo, não. Escreve isso que vai ficar mais fácil, inclusive, para você comunicar depois.
Então, descreva. Depois, características das atividades. Caracterizei o processo, caracterizei o ambiente de trabalho. Então, eu sei como é que é o meu processo, sei como é que a minha empresa funciona, qual que é o fluxo dela, sei como é que é o meu ambiente de trabalho. Agora, eu vou olhar atividade por atividade. Ressalto aqui, sempre que você puder, olhe para aquele processo. Eu também falo de mapeamento de processo, né? Repetindo, dá uma olhadinha nos vídeos do canal para você ter mais esse conhecimento e poder clarear um pouquinho mais para você isso. Então, olhando para o processo, quais são as atividades daquele processo? Seja o mais detalhado possível, porque o programa de gerenciamento de risco, ele quer ser detalhado, ele quer olhar item por item, atividade por atividade dentro da organização. Por mais simples e por mais inexpressiva que ela seja, é importante você relatar. E a gente vai entender um pouquinho disso um pouco mais para frente. Então, seja o mais detalhado possível e entre lá, né, em cada passo que o seu colaborador dá dentro da sua empresa. Então, é muito importante você relatar atividade por atividade. Depois você vai fazer a descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores com identificação de fontes ou circunstâncias. Descrição de riscos gerados pelos perigos com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esse risco e a descrição das medidas de prevenção implementadas. O que eu estou dizendo aqui? Olhei para a atividade, sei qual é o risco, vou colocar o perigo correlacionado a esse risco, vou identificar o nível de medidas de controle atrelada àquela atividade, por exemplo, um EPI, por exemplo, uma rotatividade, um revezamento de funcionários, por exemplo, são medidas de prevenção, como a gente já havia falado anteriormente. Quais são os grupos homogêneos que eu tenho dentro deste programa ou dentro dessa unidade, dentro dessa empresa? Pode ser que eu tenha dentro de uma área, por exemplo, a pessoa que lá vai fazer a colheita do café. As atividades são semelhantes, então eu tenho um grupo homogêneo de colheitadores de café, por exemplo, né? Então você tem um grupo homogêneo, então eu preciso separar isso, então eu preciso identificar isso. E qual é o risco, qual é o nível de gravidade e severidade, de probabilidade que eu tenho dentro dessa atividade? Também tem um vídeo que fala sobre matriz de risco, que fala um pouquinho sobre como você classifica isso. E eu dou um exemplo também utilizando a NR3 para você poder identificar e classificar os seus riscos. Então é muito importante você depois dar uma olhada aí no canal que tem esse conteúdo para complementar com isso que a gente está falando. E aí você vai descrever isso dentro de um documento. Então, vou olhar para uma determinada função, vou descrever as atividades, vou descrever os perigos, os riscos correlacionados, qual é a consequência, né? Então, se eu estou manuseando agrotóxico, qual é a consequência desse manuseio desse agrotóxico? De repente pode ser a morte, o óbito, né? Devido à quantidade de agrotóxico defensivo agrícola inalado ou ingerido, enfim, né? Alguma coisa nesse sentido. Qual é a priorização deste agente de risco e qual é a medida de controle que eu vou adotar? Basicamente, é isso que a gente coloca dentro do programa de gerenciamento de risco. Lembrando, lógico, de descrever todas as atividades daquele processo. Por exemplo, o processo de colheita de café. Então, você vai descrever todas as atividades, quais são as medidas adotadas, os perigos, as lesões correlacionadas. Você pode colocar ali também a priorização e, por fim, as medidas de controle já adotada para esta atividade. De dados de análise preliminar ou monitoramento das exposições. Se você teve alguma avaliação anterior a essa, você já tem uma base de dados, então você utiliza essa base de dados. A avaliação dos riscos, incluindo classificação para fins de elaboração de plano de ação, aquilo que eu comentei já um pouquinho atrás com vocês, a priorização disso
e depois os critérios adotados para a avaliação desses riscos e tomadas de decisão. O que ele quer dizer aqui? Quando você priorizou, você foi lá e determinou quais são os seus riscos mais criteriosos ou menos criteriosos, ou mais significativos e os menos significativos, qual que você vai agir primeiro. Então, é isso que ele está falando. Você vai adotar essa classificação, essa metodologia de classificação, e você vai dizer como e quais atividades você vai atacar primeiro, né? Quais são os riscos que você vai adotar as medidas de forma prioritária. Então, isso tem que estar claro para que todo mundo possa entender na hora de olhar e ler e avaliar este programa de gerenciamento de risco. E, além disso, ele traz para a gente também que preliminar critério, programa o programa de gerenciamento de risco do trabalho rural deverá ser revisto a cada 3 anos. Nossa, Gustavo, estou tranquilo, a cada 3 anos eu preciso rever o meu programa de gerenciamento de risco do trabalho rural. Isso é o que traz a NR31 para a gente. O que eu aconselho, o que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam e até para as pessoas com quem eu me relaciono. Sempre que você tiver alguma mudança dentro da sua empresa, faça a revisão do programa de gerenciamento de risco. Então, se você melhorou o processo, se adotou uma outra medida de controle, faça a reavaliação deste programa de gerenciamento de risco. Não espere dar os 3 anos para que você possa fazer essa alteração. Mas a ANR traz para a gente que é previsto a revisão a cada 3 anos. E é que ela coloca, né? Uma ressalva que eu acabei de dizer, ou quando ocorrerem inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos, enfim, tudo aquilo que eu acabei de falar para vocês. Então, não se prendam, eu posso mudar o meu programa de gerenciamento de risco a cada 3 anos e estou tranquilo. Não fique nesta comodidade. Olhe sempre para o ambiente de trabalho. Sempre que você melhorar, mude, como a própria NR traz. Né? Então, mas eu vou esperar 3 anos para não? Faça naquele momento, é importante. Pelo menos, e eu diria aqui para vocês, dependendo do processo e como vocês estão aí com a implantação e implementação deste programa de gerenciamento de risco, eu diria para vocês que no começo eu verificaria e avaliaria esse programa de gerenciamento de risco pelo menos uma vez ao ano. Se nada mudou, se não houve uma implantação, um investimento ou qualquer coisa dentro do processo produtivo, pelo menos uma vez ao ano eu reavaliaria esse programa de gerenciamento de risco. Quando a maturidade e a cultura da segurança, a preocupação com os riscos estiver mais latente nas pessoas, que as pessoas conseguem mais trabalhar isso melhor, que isso já está intrínseco, ou seja, já está dentro da rotina dos trabalhadores, aí sim o processo não vai sofrer tanta alteração e aí você consegue dar uma espaçada até chegar aos 3 anos ou quando tiver alguma mudança dentro do processo. Mas no começo, no início, que você tem, que é muito novo e que as pessoas têm que se adaptar a essa nova visão, essa nova maneira de olhar, eu colocaria aí pelo menos a revisão a cada ano dentro deste programa que é novo, como eu falei para vocês. Além das medidas que nós falamos, o Programa de Gerenciamento de Risco do Trabalho Rural deve também estabelecer medidas para. Isso daqui é característica única do Programa de Gerenciamento de Riscos para o trabalhador rural. É específico da área, do segmento de mercado. Então, a NR31 trouxe isso como diferencial, justamente por conta da característica da empresa, das atividades que são desenvolvidas. Então, ela traz ali trato com animais, incluindo imunização dos trabalhadores. O que ele quer dizer com isso? Eu preciso imunizar o trabalhador na hora de fazer alguma administração de algum medicamento de animal ou alguma aplicação de alguma vacina para o animal, então preciso pensar nisso. Manipulação e eliminação de secreções,
e restos de animais, as formas corretas e locais adequados de aproximação, contato e imobilização, reconhecimento e precauções relativas às doenças transmissíveis. Depois ele fala também orientação a trabalhadores quanto aos procedimentos a serem adotados na ocorrência de condições climáticas extremas e interrupções das atividades nestas situações, quando comprometerem a segurança dos trabalhadores. Se eu estou trabalhando em um ambiente aberto, eu tenho que adotar medidas de prevenção com relação a essa mudança climática, né? Eu tenho um dia claro, por exemplo, e de repente ele vira para uma tempestade. Quais são os sinais? Como é que eu vou olhar para isso? Isso está dentro do programa de gerenciamento de risco. É esse o foco do programa de gerenciamento de risco. Organização do trabalho de forma que as atividades que exijam maior esforço físico, quando possível, sejam desenvolvidas no período da manhã ou no final da tarde, para a minimização dos impactos sobre a segurança e a saúde do trabalhador nas atividades em terrenos acidentados. Ou seja, eu tenho que olhar para a atividade e entender quais são os sinais que esse trabalho a céu aberto traz para o trabalhador, que ele possa identificar e fazer a interrupção das atividades no caso de clima, no caso de uma mudança extrema de uma mudança extrema climática, né? Seja por conta de temperatura, seja por conta de chuva, tempestade, raio, enfim, condições climáticas. E ele traz também, de uma maneira meio inteligente, na hora de você elaborar o seu programa de gerenciamento de risco, quais são as atividades, né, que nós conversamos um pouco atrás, quais são as atividades mais pesadas, como e quando eu vou realizar essas atividades mais pesadas, num período onde eu vou ter uma incidência menor de temperatura, por exemplo, por conta do sol. Então, eu faço no começo da manhã ou no final da tarde. Isto também tem que ser analisado para o programa de gerenciamento de riscos voltado para o trabalhador rural. Isso tem que ser pensado. Quando nós fazemos o levantamento das atividades e o processo de mapeamento, de reconhecimento das atividades que são executadas dentro da empresa, você consegue identificar isso. Por isso que eu falei que você tem que ir lá no detalhe da atividade. Ah, de manhã ele vai fazer ou dentro das atividades ele tem, sei lá, um carregamento de um caminhão com a colheita das batatas, por exemplo, que foi realizada ali. Então, essa é uma atividade pesada. Que horas que ele vai fazer isso? Ou ele faz no começo do dia ou no final do dia. É essa preocupação que a NR traz para a gente, para que você não tenha problemas com a saúde e a segurança do trabalhador. Lógico, né? Voltando um pouquinho e reforçando, se você conseguir colocar esse trabalho de carregamento de caminhão, por exemplo, ser de uma maneira automatizada ou feita por máquinas ao invés da força humana, vai ser muito melhor para você e para os trabalhadores, né? Então tem que pensar naquela hierarquia, naquela prioridade de eliminação dos riscos referentes às atividades desenvolvidas. Depois ele vai colocar aqui definição de condições seguras de trânsito dos trabalhadores e veículos nas vias próprias internas. Então, é outro ponto também que está muito interligado nesta atividade, nesse segmento de mercado, né? Então, quando eu penso em trânsito, eu não vou só olhar para o trânsito das estradas, das ruas da cidade, eu vou olhar para internamente, como é que funciona isso, como é que eu vou trabalhar isso dentro da minha fazenda, dentro da minha unidade. Eu preciso pensar nisso. Coisa que nós, dentro dos outros segmentos de mercado, a gente não olha tanto para isso. Porque não é característica, né? Você vai olhar para aquilo que realmente faz diferença. E quando falamos de trânsito, dentro das fazendas existem, pelo tamanho, lógico, todas as ruas, e vias dentro das fazendas para que possa se, possa se transitar tanto com equipamentos agrícolas quanto transporte de trabalhadores, enfim, com carga, tudo aquilo que a gente já conhece. Eliminação, eliminação dos locais de trabalho
de resíduos provenientes dos processos produtivos que possam gerar riscos à saúde e segurança do trabalho. Então, estou, de novo, fazendo a colheita. Gerou resíduos, como é que eu trato isso? Como é que eu olho para isso? Se você for olhar lá na NR1, no Programa de Gerenciamento de Riscos de uma maneira geral, ela não fala nada disso. Aqui ela está trazendo para a gente que nós devemos olhar para esses resíduos, né? Realização de trabalhos em faixas de segurança e linhas de distribuição de energia elétrica, considerando possíveis riscos de acidente. Também, muito comum dentro das fazendas, terem as linhas de transmissão passando dentro da fazenda ou parte da fazenda, né? Então, temos que olhar para estas atividades e incluir isso dentro do programa de gerenciamento de risco. Quando a gente fala incluir no programa de gerenciamento de risco, cabe todas aquelas etapas que eu já falei. Os riscos, os perigos relacionados aos riscos, as lesões, a priorização e as medidas de controle atribuídas a estes riscos. Então veja o quanto é diferente, o quanto isso tem uma característica singular para o trabalhador rural. E a NR31 traz isso muito claro, né? Você tem todo o levantamento geral, né, que é aquilo que está muito semelhante na NR1, e aqui as particularidades para o trabalhador rural. Então devemos pensar e devemos olhar para estes riscos dentro destas atividades. Seguindo em frente, nós vamos olhar para o 3.6, onde ele fala que as ações de preservação da saúde ocupacional dos trabalhadores e de prevenção e controle dos agravos decorrentes ao trabalho devem ser planejadas e executadas com base em identificação dos perigos nas atividades e peculiaridades das atividades rurais. O empregador rural ou equiparado deve garantir a realização dos exames médicos, não muito diferente daquilo que a gente já vê nas indústrias de modo geral, exame admissional, periódico, de retorno ao trabalho, se ele esteve ausente num período igual ou superior a 30 dias. Se você tem alguma mudança de risco ocupacional, deve ser realizado um novo exame. E também na hora da dispensa, você também tem que fazer um exame demissional. Não é muito diferente daquilo que a gente tem dentro das indústrias, dentro das empresas, como uma regra geral. E aí você vai olhar isso lá dentro do PCMSO. Exames complementares devem ser executados por laboratório que tenha autorização para o funcionamento. Então, você vai olhar nos anexos da NR7 e dar uma olhada com relação a isso. Exames previstos no quadro 1 e quadro 2 da NR7. Depois, isso ele fala no item 7.1.2. No item 7.1.3, devem ser realizados outros exames complementares a critério do médico responsável, desde que relacionado com os riscos ocupacionais identificados e classificados no Programa de Gerenciamento de Riscos. Cada exame clínico ocupacional deve ser emitido um ASO, né, um atestado de saúde ocupacional. E aí ele vai trazer algumas características, né? O nome completo, o número do CPF, sua função, descrição dos perigos, os fatores de riscos identificados, indicação de data de realização dos exames, definição de apto ou inapto para a função, data e assinatura do médico encarregado pelo exame. Então, isso tudo só reforçando. Nas outras empresas a gente trabalha na mesma linha, onde você tem que ter um atestado, onde você vai colocar e identificar se ele está apto, se não está apto, quais são os exames que ele deve realizar e quando isso foi feito, e depois você vai ter, depois dentro do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, a periodicidade da avaliação deste risco, né, deste exame, de quanto em quanto tempo eu tenho que avaliar a exposição desse colaborador, caso você não tenha nenhuma mudança dentro do processo. Depois eu vou passar direto aqui. O empregador deve garantir a remoção do acidentado em caso de urgência sem ônus ao trabalhador. Em caso de acidentes com animais peçonhentos, após o procedimento de primeiros socorros, o trabalhador acidentado deve ser encaminhado imediatamente à unidade de saúde mais próxima ou no local indicado no programa de gerenciamento de risco referente ao trabalhador rural. Emitir a CAT, afastar o trabalhador, e é isso a gente já conhece. E, por fim, deve ser disponibilizado acesso aos trabalhadores aos órgãos de saúde com a finalidade de
prevenção e profilaxia de doenças endêmicas e a aplicação de vacinas antitetânicas, entre outras. Então, de uma forma, trazendo para vocês aqui o que é esse programa de gerenciamento de riscos voltados para o trabalhador rural. Você vê que ele é extenso, é um item extenso dentro da NR, porque existem as suas particularidades dentro de todo o universo do trabalho rural. Então temos que olhar para isso e caracterizar, reforçar com vocês, né? Isso é um ponto muito importante. Olhar e conhecer e reconhecer os processos que são realizados dentro da sua empresa. Isso é o fundamental para você ter um programa de gerenciamento de risco que traga resultados para a organização. Então você vai ver ali, tem exames que estão atrelados ao programa de gerenciamento de risco ocupacional, quais são os riscos, quais são as possíveis lesões e tudo que está relacionado à atividade. Então, um bom reconhecimento e uma boa avaliação dos perigos e dos riscos envolvidos nas atividades dos trabalhadores vai trazer um programa de gerenciamento de risco efetivo, eficaz, que gere resultado, que é a função desse programa. Falando nisso, a gente tem muito costume de elaborar e achar que o SESMIT, né, voltado para qualquer empresa, consegue elaborar esse programa de gerenciamento de risco de maneira individual, né? Ou seja, o técnico consegue desenvolver, ou só o SESMIT, né, o engenheiro e o técnico ali consegue desenvolver o programa de gerenciamento de risco. E tomem cuidado com isso. Por que eu falo para tomar cuidado com isso? Porque você conhece a empresa, você anda pela empresa como um todo, né? Você conhece quais são os ambientes e tudo mais, mas você muitas das vezes não tem o detalhe do detalhe da atividade de como eu falo, que é extremamente importante. Então, quando for elaborar, implantar, implementar e revisar este programa, monte uma equipe multifuncional. O que é essa equipe multifuncional? Você vai temporariamente montar uma equipe para discutir assuntos referentes ao programa de gerenciamento de risco. Então você vai ter uma pessoa da CIPA, uma pessoa da segurança do trabalho, uma pessoa do processo, uma pessoa que está lá na linha de frente. Vou pegar o trabalhador rural que está fazendo a aplicação do agrotóxico para me ajudar no programa de gerenciamento de risco? Lógico, claro, né? Então, junte essa equipe multidisciplinar, onde você vai discutir esses assuntos, vai escutar ideias diferentes, vai entender como que a empresa funciona de uma maneira mais eficaz e, consequentemente, você vai ter medidas de controles mais eficazes para as atividades que são desenvolvidas. Então, é muito importante isso. Não faça isso sozinho. Mostre e chame outras pessoas para auxiliar na elaboração desse programa de gerenciamento de risco. Pessoas diferentes, visões diferentes, realidades diferentes, trabalhando para a elaboração de um programa que vai ajudar aos trabalhadores, vai facilitar, vai melhorar o ambiente de trabalho e a consequência disso é a redução de acidentes, redução de afastamento, redução de doenças no ambiente onde vocês estão trabalhando. Então, muito importante isso. E, por final, né, como eu falei no começo do vídeo, não adianta você fazer toda essa elaboração e não comunicar. Faça um planejamento de treinamento, de orientação, de informação para esses trabalhadores. Né? Uma horinha, meia horinha, né? Avalie o quanto você precisa, se vai ser um dia único, se vão ser vários dias de treinamento, de orientação e transmita para eles, treine eles, capacite esses funcionários com relação ao programa de gerenciamento de risco. Explique para eles como que foi elaborada a sistemática de classificação e de priorização dos seus riscos e dos seus perigos. Então, mostre isso. Isso também vai ajudar muito na hora da implantação e da manutenção deste programa de gerenciamento de risco ocupacional. Bom, eu fico por aqui. Antes, não esqueça, né? Curte, compartilha, comenta esse vídeo. Se você não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal, que tenho certeza que você vai ter aí vários conteúdos que vai ajudar no seu dia a dia. Aproveito para dizer também que aqui na descrição eu vou deixar para você
todas as redes sociais do Diário do TST. Dá uma passadinha por lá, dá uma fuçada lá, que tem mais conteúdo além do que está aqui, para contribuir para o seu dia a dia, para contribuir com a sua carreira e com o seu desenvolvimento profissional e com o desenvolvimento das suas atividades. Falando em desenvolvimento de atividades, para finalizar, tem um link que eu vou deixar aqui para vocês, onde eu vou falar de um curso para melhorar, para agregar a sua carreira profissional e o seu desenvolvimento pessoal. Aproveita, clica no link, dá uma olhadinha lá no curso, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para você. Um grande abraço e, lógico, a gente se encontra no próximo vídeo.